Olá, deusas da área da beleza, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Olha esse corte, hoje eu vou trabalhar a proposta de um long bob. Então esse corte ele já tem um comprimento de médio para longo, ela tem textura diferente e padrão de curvatura diferente, também em algumas áreas bem pontuais. Ela hoje está disposta a mexer nesse comprimento. Observa aqui nessa parte posterior que eu tenho alguns fios aqui que são diferentes. Isso é um problema onde a maioria das clientes reclamam dessa diferença de textura, principalmente nessa base do perímetro, essa base do comprimento do cabelo. Então aqui eu vou trabalhar eliminando essa diferença, porque eu vou ter uma base mais reta. E também é super importante a gente analisar essas particularidades do cabelo da cliente, porque isso vai interferir diretamente no resultado do corte, principalmente quando a cliente tem pouca densidade, ela quer muitas camadas. Quando a gente não analisa esses detalhes, muitas vezes a gente pega a camada superior, cortamos bastante e a cliente ela fica com a densidade muito pouca no comprimento, pela diferença de textura. O cabelo da minha cliente já tinha sido lavado, mas eu resolvi fazer o corte com os fios molhados. Então, eu umedeci os fios e agora eu estou desembaraçando usando essa escovinha que tem as hastes flexíveis para não causar nenhum incômodo no couro cabeludo da minha cliente. E agora eu vou deixar esse cabelo prontinho para que eu possa cortar com os fios molhados. Venho desembaraçando de baixo para cima e agora eu vou fazer a divisão. Deixo aqui minha margem de segurança nas laterais para a parte posterior. Essa parte lateral, a gente sempre precisa ter o cuidado com ela, porque na maioria das vezes a cliente, principalmente quando ela está na transição de um corte para outro, ter as laterais que tem o fator encolhimento maior ou os fios estão menores. Então a gente precisa sempre analisar esses detalhes antes do corte. Então aqui é uma forma de você preservar essas laterais sem comprometer esse comprimento real que ela já tem. Aqui, a partir do osso occipital, na parte posterior, eu vou fazer uma linha reta e vou deixar exatamente essa estrutura de base para que eu possa definir o comprimento. Então aqui eu vou separar essa camada superior e aqui eu vou trabalhar a base desse comprimento. Observa com os fios molhados que a gente já consegue identificar a parte que tem menos fator encolhimento. Então aqui eu respeito sempre a curvatura natural, já fiz o alinhamento das expectativas com a minha cliente e aqui eu vou realizar a definição dessa base, desse comprimento. Então já alinhei com ela e agora vamos lá, vamos cortar. Então aqui, observa que eu diminuí o nível de tensão nesse cabelo. Aqui é a parte que menos encolhe do cabelo dela. Então defini o tamanho e agora do centro para as extremidades eu vou cortar a lateral. Observa que eu não estiquei essa extremidade aqui perto do centro, porque aqui é a parte que mais encolhe. Então eu vou cortar, deixando ele voltar um pouco mais próximo da curvatura e vou tirar apenas o excesso. Definindo aqui a base do comprimento, eu vou tirar apenas algumas pontinhas, o necessário, e vou usando a tesoura, usando a técnica de point cut. Aqui eu já vou trazendo mais leveza, tirando marcação. Observa o posicionamento da minha mão aqui, ó, diminuí o nível de tensão e também inclinei numa leve diagonal, para que esse cabelo que encolhe mais não fique mais curto que os fios do centro, porque esses fios têm um fator encolhimento menor. Então agora
Base definida, eu vou seguir alinhando os fios, observando tudo que precisa ser removido, sempre analisando e posicionando a minha mão de acordo com a linha de corte necessária. Gente, esse posicionamento da mão de acordo com aquela área que tem um fator encolhimento maior ou que o fator encolhimento é menor, vai fazer toda a diferença no resultado final do seu corte. Agora, eu estou soltando as demais camadas e vou usando aqui a minha mecha guia. Essa mecha guia vai me ajudar nesse processo para que eu corte apenas o que é necessário. Vou usar a minha mecha guia e vou seguindo, soltando camada por camada. Eu ainda não estou fazendo nenhum tipo de elevação nessa estrutura, porque eu estou trabalhando a 0 grau. A diferença do método curvas e linhas e ângulos é exatamente respeitar as particularidades do cabelo da cliente. Então observa que eu já soltei uma lateral e aqui eu estou tirando o mínimo. Por que eu estou tirando o mínimo nesse corte? Porque as laterais dela tem um fator encolhimento muito mais acentuado e ela não quer ficar com o cabelo muito curto. Para ela, estar cortando desse tamanho já é mexer muito nesse comprimento. Então observa que eu, mesmo com os fios molhados, eu faço o alinhamento e removo apenas o que está passando, usando ainda a tesoura 0 grau, fazendo apenas esse alinhamento e ainda não mexi no topo nem as laterais. Seguindo a observação, sempre analisando o cabelo. Aqui, após soltar o topo, eu começo nessa elevação a 45 superior. Então, elevo, encontro minha mecha guia e corto. Elevo, encontro a mecha guia e corto. Dessa maneira, eu sempre vou garantir que mesmo trabalhando num cabelo cacheado, é super possível você usar linhas e ângulos para que você possa ter uma melhor distribuição em camadas. Sigo, observa que eu diminui o nível de tensão e vou fazendo essa distribuição mecha a mecha. Na parte posterior e nas laterais, eu faço esse alinhamento em zigue-zague para proporcionar mais suavidade nas camadas. Isso evita marcações, principalmente quando a gente está cortando um cabelo cacheado. Então, durante todo esse processo, durante toda essa sequência, é super necessário a gente observar a mecha guia e as áreas que a gente está trabalhando. Observa que acima da orelha eu deixo passar aproximadamente uns 2 centímetros. Eu não preciso mais mexer nessa base do comprimento da cliente. Estou trabalhando apenas na parte superior. Faço divisões numa diagonal e assim eu vou seguindo com essa distribuição. E olha esse detalhe aqui. O cabelo dela, nessa parte frontal, ela não quer ter franja. Então, eu vou preservar essa região. Vou tirar apenas o necessário aqui e eu preservei a parte frontal. A parte frontal, ela vai ser trabalhada com muita delicadeza e cuidado para que a cliente não tenha a sensação, depois que o cabelo secar, que ela ficou com o cabelo muito mais curto do que o que ela imaginava. Isso está alinhado às expectativas. No topo, fiz um zigue-zague em formato de ferradura e vou elevar todo esse topo, onde ele vai ser cortado a 90 graus e eu vou remover a diferença de uma lateral para a outra e trazer mais leveza nas camadas. Então aqui vou remover essa pequena diferença que eu consegui identificar porque eu elevei todo o topo e assim eu vou trazer leveza, mais movimento, umas camadas sem nenhuma marcação. Vi que havia necessidade de fazer uma leve distribuição de camadas ainda nessa base do comprimento. Então, de forma muito sutil, eu prendi o topo e fui trabalhando só o necessário para remover o peso
que eu identifiquei aqui na parte posterior. Gente, corte é observação. O método curvas e linhas e ângulos te ensina a você observar desde antes do processo de consultoria, a análise do cabelo, até mesmo durante o corte. Então aqui eu sigo fazendo apenas o repasse, vendo o que é necessário ser removido, se tem alguma pontinha passando, vou alinhando e mantive ali o topo separado. Agora eu estou na parte frontal, olha o mínimo que eu retirei. Ela tem pouca densidade e tem fios que estão mais curtos e ela não deseja ficar com franja, porque ela já tem essa parte frontal mais curta. E assim eu vou seguindo todo o processo de distribuição, análise das camadas. Olha aqui, já identifiquei que tem umas pontinhas passando, venho alinhando, fazendo esse movimento de observação. As laterais sempre com muito cuidado para que o cabelo não fique mais curto do que o alinhamento que foi feito com a cliente. Olha esse resultado, e o cabelo não está pronto ainda, hein, deusas? Aqui eu estou apenas alinhando a expectativa com ela, mostrando a base posterior, o tamanho que ficou, e olha esse movimento. Essa análise, esse sorriso não tem preço. Agora estamos com resultado alinhado. A nossa cliente vai passar por um processo de tratamento que é super importante para o resultado final também do nosso corte. Agora, depois do cabelo seco, finalizado, eu estou soltando para identificar se é necessário mexer em alguma estrutura no corte, tá? Então venho soltando cacho por cacho para ver o volume real desse cabelo, o movimento, analisando cada detalhe enquanto eu estou soltando. Observa que eu vou soltando os cachos, mas eu não vou gerar mais frizz no cabelo, tá? É soltar usando o olhinho para dar mais movimento. E olha esse resultado maravilhoso, um long bob. Ela teve aqui um franjão lateral. Olha que resultado maravilhoso, o alinhamento das expectativas. E fica atento aqui no canal se você quer mais informações para que você siga se desenvolvendo muito, muito mais. Curte e compartilha esse vídeo.